Olá, sejam bem-vindos à videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura. Neste módulo, discutimos algumas propostas de inclusão de pessoas com deficiência em mediações de leitura. Dessa forma, pretendemos fazer com que esse público seja contemplado e incluído nas práticas leitoras de formação. Vamos começar? O tema deste módulo é a leitura acessível. Olá, pessoal. Hoje, nesse fascículo, a gente vai ver um pouco da acessibilidade junto com a mediação. Como é que um tutor, como é que um mediador de leitura ele pode vir a se preocupar com as questões referidas à acessibilidade? No que essas implicações, no que essas diretrizes, no que essa análise com relação a esse tema vai contribuir na nossa formação como mediador de leitura. Se a gente for parar para pensar, as pessoas que têm deficiência, ou congênitas, que é desde que nasceu, ou adquiridas ao decorrer ao longo da vida, elas têm uma forma diferente de se apropriar dos conteúdos informacionais, sejam elas histórias, declamações, poesias, cordéis, jograis, enfim, elas se relacionam de uma maneira diferente. Essa maneira é dada a partir da deficiência, que pode ser visual, auditiva ou multissensorial, e até uma dificuldade, até uma deficiência motora, às vezes influencia nas formas que a pessoa vai aprender aquela informação. E como aquela informação pode virar conhecimento. E isso está intimamente ligado à acessibilidade, está intimamente ligado à mediação, e se essas duas coisas têm que caminhar juntas, o formador de opinião a partir da mediação, ele tem que entender. Esse fascículo a gente vai navegar por esse meio da acessibilidade, leitura e mediação. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas declaram ter pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental intelectual. Apesar de representarem 23,9% da população brasileira em 2010, estas pessoas não vivem em uma sociedade adaptada. Conforme a pesquisa de informações básicas municipais de 2014, a maioria das prefeituras não promove políticas de acessibilidade, tais como lazer para pessoas com deficiência, turismo acessível e geração de trabalho e renda ou inclusão no mercado de trabalho. Então, pessoal, para entender o que é acessibilidade, o que ela representa para o nosso módulo, o nosso esquema de leitura e mediação, a gente tem que entender que a acessibilidade é uma palavra bem curiosa, porque ela significa acesso a algo, capacidade de acesso a algo. Tudo que a gente vê esse sufixo habilidade, a gente pode intuir que significa capacidade. Então, a acessibilidade é capacidade de acesso. Mas, para além disso, a capacidade não está só a ter acesso a um conteúdo informacional, à leitura ou a qualquer manifestação. A gente tem que pensar também na autonomia que está completamente embutida nesse conceito de acessibilidade. O que é a autonomia? O que é que ela pode influenciar? Por que ela está tão intrinsecamente ligada? A autonomia é simplesmente a sua desenvoltura de fazer as coisas que o documento, que o suporte indica no tocante à leitura e que você possa desempenhar de forma plena a partir das suas capacidades, que você possa ler o tanto que você quer, que você possa parar no momento que você quer, que você possa ter a liberdade filosófica e sentimental de interagir com aquele documento, com aquele conceito, com o que aquilo está dizendo. Então, assim, se você tem autonomia e tem acessibilidade, certamente você vai ter capacidades plenas de acessar um documento, de fazer a mediação de um conteúdo, de entender o que aquilo está dizendo. E uma vez entendido, você pode estar replicando, ecoando, reverberando para outras pessoas para formar outras mediações, outras teias de relacionamento e fazer aquele conteúdo se desdobrar e acabar ficando mais rico, né? E outra coisa, se a gente for parar para pensar, até o ano de 2004, a acessibilidade era quase nula. Assim, falar de acessibilidade era uma coisa que não existia. Então, em 2004, houve um decreto da acessibilidade que mostrou pela primeira vez que o governo tinha políticas públicas nesse sentido, que culminou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aí sim, ele é um estatuto completo,
que vem dizendo todos os direitos e deveres das pessoas com deficiência relativas à acessibilidade, mostrando que essa acessibilidade ela é realmente um direito de todos e ela não é só um direito de quem nasceu com a deficiência, mas de quem contraiu e até de pessoas que estão momentaneamente deficientes. Então, não há desculpa para você não poder interagir com o conteúdo informacional, com o documento, e não há desculpa para que você possa interagir e fazer a sua interação repercutir para outras pessoas. E o grande papel do mediador é esse, é despertar em outras pessoas aquela capacidade, o conceito de que ela pode ser protagonista da leitura dela, da interpretação dela, independente da deficiência que ele pode vir a ter. Então a gente pode intuir o quê? Que se as pessoas precisam de acessibilidade para que elas possam interagir e se apropriar dos conteúdos informacionais, então é mais ou menos lógico que o mediador de leitura ele tem que entender acessibilidade. Ele tem que ser sensível a modos de perceber a informação que não são os dele. Muitas vezes o mediador de leitura ele tem uma visão perfeita, ele não tem nenhuma restrição de mobilidade, ele escuta. Então, assim, quando você vai lidar com uma pessoa com deficiência, você tem que ter a empatia de entender o que passaria despercebido para aquela pessoa, para que no momento que você vá mediar aquela leitura, você vá mediar aquele conteúdo informacional, você possa estar dando a dimensão para aquela pessoa com deficiência do que é aquele material, do que ele quer dizer, e deixar ela com autonomia, decidir como ela vai interpretar, como ela vai interagir, como ela vai se apropriar e se apoderar daquele conteúdo. O mediador de leitura, ele principalmente, ele tem que entender que as pessoas com deficiência precisam se apoderar dos diversos tipos de suporte, diversos tipos de mediação, para poder se enxergarem no mundo como interagentes, se enxergarem no mundo como atores, como pessoas que podem modificar a sociedade de várias maneiras, não só votando, não apenas ouvindo rádio, assistindo TV, mas elas podem militar, elas podem interagir com o que é importante para elas no tocante às diretrizes de políticas públicas. Ela pode estar cobrando melhores condições na escola dela, nos eventos da própria cidade dela, eventos culturais que não deixam de ser mediações de leitura. Como a mediação do mundo precede a mediação de qualquer tipo de registro, ter o conhecimento que a acessibilidade proporciona que todos esses tipos de manifestação possam garantir a percepção de qualquer pessoa, de novo, independente da sua condição de saúde, a sua condição física, sua condição relativa aos seus 5 sentidos. Se você tem essa dimensão, você vai estar como mediador proporcionando que aquelas pessoas tenham outras experiências com relação à acessibilidade, com relação ao conteúdo, com relação àquilo que está sendo ecoado, aquilo que está sendo passado para ela. Um grande exemplo é uma pessoa que vai participar de um evento de poesia. Como é que ela vai estar sabendo, entendendo que além da poesia que está sendo declamada, tem toda uma questão de gestos, toda uma questão de jeito de falar, uma questão quase teatral. Não é só ouvir a poesia. Ela tem que entender que naquele momento todos os sentidos dela têm que estar apontando na mesma direção. Então, assim, não é porque ela não tem um sentido ou outro que ela vai deixar de se apropriar, de se apoderar de um evento cultural, por exemplo, ou de uma prova de vestibular, ou assistir uma aula, ou, enfim, participar da sociedade como um todo. Se o mediador tem essa dimensão, ele vai começar a formar essas pessoas mediando conteúdo para elas, mediando a leitura, e o mais legal, que essas pessoas, uma vez mediadas, elas vão aprender que a mediação, a leitura pode ser feita e é muito gostosa, ela é muito prazerosa e outros mundos se expandem a partir de quando você está lendo,
que ela vai dizer, eu sou um leitor independente da minha necessidade. Então, quando ela disser para outras pessoas com outras necessidades, ela vai estar indiretamente formando outros leitores. Então, assim, o papel de mediador da leitura é dar o start, é disparar o gatilho para que outras pessoas, em outras comunidades, em outras realidades, com outras deficiências, elas possam estar se apropriando do que está registrado, do que está escrito, para poder aquilo fazer parte da vida delas, no sentido de vivenciar, elas poderem vivenciar as próprias vidas. Não serem apenas mobília da própria casa, não serem apenas um endereço em uma sociedade. Elas possam estar participando de maneira com que haja uma preocupação com elas, que elas possam ser ouvidas, que elas possam reivindicar e mais, artisticamente falando, que elas possam aproveitar e liberar a janela para outros mundos de fantasia, outras possibilidades, outras diretrizes que existem dentro do texto literário, outras vidas. Quero até citar aqui um autor, o George Martin, que é um dos autores mais lidos na última década. Ele falou em um livro dele que o leitor, todas as pessoas têm direito a viver uma vida, mas o leitor ele pode viver infinitas vidas, de acordo com que ele vai lendo e vai se apropriando. E é bem isso, o mediador da leitura entende os processos de mediação necessários para que a acessibilidade dê autonomia para as pessoas com deficiência e essas pessoas com deficiência possam se apropriar e mostrar para outros que é possível. É possível você não esquecer sua deficiência, mas você ter experiências diferentes sem sair de casa, muitas vezes, ter experiências diferentes dentro da sua própria mente, interagir dessa forma, formando outros mediadores. Então, assim, quando há essa dimensão, ela é enxergada, quando ela é concluída, é que a plenitude da acessibilidade e da formação de mediadores de leitura vai se concretizando, vai se sedimentando cada vez mais. A mediação de leitura para a pessoa com deficiência está longe de ser uma prática impositiva. A ideia é permitir que o indivíduo construa seus percursos da forma mais autônoma possível. Bom, para ratificar o que foi dito, a gente pode pensar o seguinte, que a acessibilidade ela é um fator primordial para que as pessoas possam se apoderar do conteúdo e que as pessoas com deficiência elas possam interagir de forma plena com a autonomia. Onde é que o mediador de leitura entra nisso? Fazendo acontecer, fazendo com que essa rede, fazendo com que essa ponte, fazendo com que essa ligação, ela possa existir de maneira o mais facilitada possível, para que ser mediado aos conteúdos não seja uma tortura, seja um exercício de intelecto, um exercício prazeroso, para que as pessoas possam se apropriar do que está posto e que elas possam criar outros, que elas possam também ser mediadoras, criando outras formas de leitura, outras formas de leitor. Então, assim, acessibilidade, o papel da acessibilidade é esse, é fazer com que as pessoas com deficiência possam interagir de maneira proveitosa com esse material que está, enfim, está posto, está registrado, está aí, né, está nas telas. Então a gente tem que ter essa consciência. Nossa videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura está chegando ao fim. Acessibilidade foi a palavra-chave do nosso encontro. O mediador deve entender que pessoas com deficiência têm formas diferentes de se relacionar com os textos. Ser sensível é requisito para dar autonomia aos leitores, independentemente da severidade da deficiência. Aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Quer saber mais? Confira o fascículo no site ava.fdr.org.br. Lá você estuda e acompanha os outros módulos do curso. Até a próxima!